glórias ao nosso Deus, mais uma oportunidade que temos de trazer uma palavra do Senhor para você. E como o assunto do homem-bomba está rendendo muitos comentários pela internet, alguns elogiando, outros não entendendo, nós vamos alongar um pouquinho mais esse assunto, aprofundar, trazendo exemplos das Escrituras. Eu quero dizer aqui mais uma vez que nós não estamos fazendo nenhuma apologia à violência, mas nós estamos usando a ilustração simbólica do homem-bomba para dizer que nós, que lutamos contra as hostes malignas, temos que ser homens-bombas na mão do Senhor. E as nossas armas são espirituais. É a palavra, a oração, o jejum, o nosso testemunho. O primeiro exemplo que eu quero trazer é do profeta Micaías, um homem-bomba do Senhor que está em 2 Crônicas, capítulo de número 18. Diz a palavra do Senhor que o rei Josafá de Judá se reuniu com o rei Acabe de Israel. E eles eram parentes, o rei Acabe faz um grande banquete e convida Josafá para que vá à peleja, que vá à batalha em Ramote-Gileade junto com o rei Acabe. Josafá diz, olha, eu vou, nós somos um povo só, o teu povo é o meu povo, vamos sim, mas vamos consultar primeiro ao Senhor. Josafá temia ao Senhor e queria saber qual era a vontade de Deus, se ele devia ou não devia participar daquela batalha. E foram convocados ali 400 profetas, todos eles profetizando diante dos dois reis, palavras de vitória, palavras de bênção, você vai vencer, Deus será contigo, não temas, e todas essas palavras para encorajar aqueles reis a irem para a batalha. Josafá, de repente, no seu coração, como homem de Deus, não sentia que aquelas palavras fossem suficientes para lhe encorajar, e se volta para o rei Acabe e pede, não teria mais algum outro profeta para que nós pudéssemos consultar? E o rei Acabe diz, ainda tem mais um, mas ele só profetiza coisas contrárias a mim, ele nunca profetiza palavras boas para mim, o nome dele é Micaías. Josafá diz a ele, não fale assim, rei. É engraçado como muitas pessoas querem só ouvir palavras de bênção, palavras de vitória, mas não estão com a vida no altar do Senhor. Assim era o rei Acabe. Queria palavras proféticas de bênção, mas ele vivia torto, longe dos caminhos do Senhor. E então foram chamar o profeta Micaías. Quando o mensageiro chega diante de Micaías, no versículo 12 ele diz assim, eis que as palavras dos profetas, a uma voz, unânimes, predizem coisas boas para o rei. Você também, a tua palavra seja como a um deles, fala o que é bom. E Micaías, já como homem bomba do Senhor, já ali começa a detonar a palavra do Senhor e diz assim, vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. O profeta já começa ali rechaçando qualquer tentativa de manipulação da palavra profética. Ele vai falar o que Deus mandar, não o que o homem quer ouvir. E aí Micaías comparece diante dos dois reis, e ali vários profetas falando muitas coisas, e o rei Acabe lhe pergunta, Micaías, iremos a Ramote-Gileade para a guerra, ou deixaremos de ir? E Micaías fala ali, sobe, você vai vencer, vai triunfar. Mas o rei Acabe não aceita aquela palavra. Ele queria que fosse palavra de bênção, mas ele vê que ali não tem verdade naquelas palavras. Ele fala, mas quantas vezes eu já te falei para você me falar a verdade? E aí Micaías traz a palavra do Senhor. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. O rei Acabe se volta para Josafá e fala assim, eu não falei? Eu não disse que ele só profetiza coisas ruins a meu respeito? E o profeta Micaías ainda fala mais, que ele teve uma visão e viu diante do Senhor, do trono do Senhor, vários anjos, e todos ali querendo ali manifestar a glória do Senhor, e o Senhor perguntando, quem vai convencer Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? E diz a palavra que um espírito mentiroso, um espírito enganador, comparece diante de Deus e fala, eu vou. E quando o Senhor pergunta, como você fará isso? Ele diz, eu vou ser uma palavra mentirosa na boca dos profetas que ele ouve. E daí,
nós vemos que Zedequias, um desses profetas, não aceita essa palavra, dá um tapa na cara de Micaías e diz a ele: mas da onde que o Espírito do Senhor foi falar com você? Micaías fala mais uma palavra aí tremenda, a terceira palavra bomba. Ele vira-se para Zedequias e fala assim, veja só que está no versículo 24: eis que você verá naquele dia, quando você andar de câmara em câmara, de quarto em quarto, para se esconder. Ele já entrega uma palavra que aquele profeta, aquele falso profeta, já cairia no meio daquela batalha. E finalmente, o rei Acabe de Israel manda encarcerar Micaías, vai para a prisão e fica a pão e água, com uma ração limitada de pão e água, até o dia que eu voltar dessa batalha. E Micaías fecha a sua palavra profética, se voltando para o rei Acabe e diz: se o Senhor voltar, se o rei voltar, esta palavra não foi o Senhor que falou pela minha boca, ousadamente. E na sequência da história, nós vemos que o rei Acabe vai para a batalha, disfarçado. O rei Josafá vai vestido de rei, com as vestes reais. O exército sírio ordena aos seus soldados que somente ataquem o rei. E o único rei vestido como rei ali naquela batalha era Josafá. Mas Josafá é livre do Senhor. Enquanto isso, Acabe, disfarçado, sem as suas vestes reais, uma flecha lançada num acaso de Deus, alcança o rei Acabe e entra pelo meio da sua armadura, atingindo-o mortalmente. Porque a palavra do Senhor, ela se cumpre. Então entenda, meu amigo, meu amado, que nós estamos falando desse tipo de homem-bomba, desse homem ousado, desse homem que entra na presença de reis, na presença de profetas, de falsos profetas, e traz a palavra que o Senhor quer dar. Homens que fazem a diferença. Foi para o calabouço ali, levou tapa na cara, foi para a prisão, mas não deixou de falar o que Deus quis e ordenou que ele falasse. É isso que nós estamos encorajando a você. Não sabemos as situações que você e eu vamos atravessar, mas uma coisa é certa: temos que estar preparados para fazer a diferença e falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos. Fazermos a vontade do Pai que está no céu. Que essa vontade, boa, perfeita e agradável, é a que importa ser feita por todos os salvos e remidos do Senhor, por todos os filhos de Deus.